1 Crônicas, capítulo 22. Nós vamos até citar alguns outros textos aqui hoje, mas eu não quero que você saia desse texto aí. Quero que você permaneça nesse texto. Então eu vou falar hoje sobre prosperidade. Eu vou falar hoje sobre as bênçãos de Deus para nossas vidas, tá? Então eu quero que você fique firme, porque eu creio sim que Deus tem muito para nos abençoar. Amém? Você crê nisso? Você crê que o seu ano de 2020 pode ser muito melhor que o ano de 2019? Você crê que Deus tem prosperidade para a sua vida? O grande problema, irmãos, é que às vezes fica com tanto medo de falar sobre alguns temas na igreja, sobre alguns assuntos na igreja, e aí coisas vão se criando por aí e a igreja acaba sendo educada de maneira errada, a igreja acaba aprendendo de maneira errada. Então o que nós vamos falar aqui hoje, o que nós vamos ensinar aqui hoje não é uma teologia da prosperidade. Nós não cremos nisso, não pregamos isso, não apoiamos isso, mas nós sabemos que há uma prosperidade bíblica de Deus para as nossas vidas, amém? Deus tem prosperidade para nós, como igreja, como cristãos, como filhos, e nós precisamos entender isso à luz da Bíblia. Nós não podemos chegar e querer colocar Deus na parede como se Deus nos devesse algo. Deus não nos deve nada. Diga assim: Deus não nos deve nada. Mas Deus é tão bom que mesmo assim, pela sua graça e misericórdia, Ele ainda continua nos abençoando e nos abençoando muito. Amém ou não? Então eu quero profetizar sobre a sua vida que o ano de 2020 vai ser um ano próspero na sua vida. Amém? Só se você crer, você diz amém. Se você não crer, tudo bem, tá bom? Então eu quero profetizar que o ano de 2020 vai ser uma bênção na sua vida, amém? Um ano próspero. Eu conversava com um empresário essa semana e ele falou assim: pastor, o ano de 2020 começou diferente. Aquilo que nós produzimos em 15 dias já é muito maior do que aquilo que nós produzimos em 15 dias do ano passado. Conversava com outro empresário da igreja essa semana, esse mês, e ele falava assim: pastor, a perspectiva para o ano de 2020 é um ano de crescimento. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus nos abençoando. Então eu sei que essa prosperidade, que essa bênção é também para toda a igreja, é para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família. E se você crê nisso, diz amém. Se você crê nisso, diz glória a Deus. E nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Nós vamos ler um texto onde o rei Davi está orientando Salomão. Então eu vou explicar o texto antes mesmo de ler. Vamos lá, olhe para mim. O rei Davi, todo mundo conhece o rei Davi. O rei Davi termina a sua vida como um rei muito próspero. Venceu as suas batalhas, conquistou as suas lutas, lutou, venceu, prosperou, cresceu. Mas o rei Davi um dia precisou passar o trono. E quem assumiria o trono era Salomão. Salomão ainda jovem, preste atenção para você entender o contexto de tudo. Salomão ainda jovem, preste a assumir um reino, um grande reino, o reino mais poderoso da terra, porque era o reino que servia ao Deus mais poderoso. Amém ou não? Amém ou não? Então veja bem, Davi está orientando Salomão sobre aquilo que Salomão iria viver. Davi está orientando sobre aquilo que Salomão iria passar. Salomão estava jovem, mas Davi estava orientando. Pastor, mas as orientações eram de Davi para Salomão, não tem nada a ver conosco. Aí é que nós nos enganamos, porque todos os conselhos que Davi dá para Salomão, cada um deles serve para nós como igreja no dia de hoje, amém? Então vamos ler. Você entendendo o texto, sabendo do que se fala o texto, do que se trata, nós vamos ler o que está dizendo então, 1 Crônicas, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Nessa noite eu estou com uma versão revista atualizada. Se você está com a versão nova e revista corrigida, talvez vai dar um pouco diferente, mas não tem problema. Vamos lá. 1 Crônicas 22, 11. Diz assim: agora pois, Davi falando para Salomão: agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele te disse a teu respeito. Versículo 12. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel,
guardes a lei do Senhor teu Deus, então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas e não desalentes, ou não desanime. Amém? A sua Bíblia permaneça aberta. Então nós vamos falar sobre um ano de prosperidade para a minha vida, um ano de prosperidade para a sua vida. O que é prosperidade? Se eu passasse o microfone para cada um daqueles que estão aqui, se eu passasse o microfone para cada seminarista ou pastor que está aqui nessa noite, cada um daria uma definição diferente do que é prosperidade. Nós não temos uma conclusão absoluta do que é aquilo que realmente é prosperidade. Alguns vão dizer que prosperidade é ter muito dinheiro. Outros vão dizer que prosperidade é ter uma família abençoada. Outros vão dizer que prosperidade é você ter saúde. Enfim, há muitas definições do que é prosperidade. Eu buscando algumas definições de prosperidade, quando você abre o dicionário para saber o que é prosperidade, é o óbvio, né? O que está dizendo lá? Está dizendo que prosperidade é abundante, bem-sucedido, rico, excesso de bens materiais, riqueza, etc, etc, etc. Aí eu, não contente com aquilo, fui buscar um dicionário bíblico para saber se era diferente do que o dicionário bíblico falava. E o dicionário bíblico falava que prosperidade é aumentar, progredir, enriquecer. Prosperidade é a condição de estar bem de vida. Alguém disse que prosperidade ela é uma abundância natural. Alguém disse que prosperidade é algo natural. Deus fez tudo em abundância. Quando tudo que Deus criou, Deus fez tudo em abundância. Outro alguém disse que prosperidade é a ausência de necessidades. Alguém disse que prosperidade é a ausência de necessidades. Mas o grande problema da gente definir o que é ou o que não é prosperidade, às vezes a dificuldade não é nem definir, mas é a gente se ver próspero. Muitos dos que estão aqui às vezes vão se achar ou não vão se achar prósperos, sabia? Muitas das pessoas que você conversa vão sempre falar assim: pastor, precisa melhorar. Tem alguns irmãos que a gente nem pergunta mais se está tudo bem. Porque se você pergunta se está tudo bem, ele vai falar: não, pastor, não está tudo bem, está mal. Aí passa 2 semanas, você pergunta: irmão, e aí, está tudo bem? Ele fala: não, pastor, piorou um pouco. 3 semanas depois, irmão, e aí, melhorou? Eu falo: não, pastor, só não sabe a treva que está. Então, muitas pessoas não se veem prósperas. Mas isso tudo é uma questão de como a gente enxerga e como a gente vê as coisas. Mas entenda uma coisa: prosperidade. Tem alguém pensando talvez assim: o pastor vai só falar de dinheiro hoje. Pastor, estou achando que esse pastor aí vai pedir uma oferta no final do culto. Fique tranquilo, não vou pedir oferta. O momento da oferta já passou, o momento disso já passou. E eu não vou falar sobre dinheiro, até porque nós precisamos começar essa mensagem entendendo que prosperidade não significa apenas dinheiro, mas sim um conjunto de coisas em abundância na nossa vida. Nós temos muito, sabia? Nós temos muito. Diga assim: eu tenho muito. Mais uma vez, para parecer que é verdade agora, ok? Diga assim: eu tenho muito. Amém? Nós temos muito. Então nós precisamos perceber isso. A gente precisa rever o nosso conceito e definir as nossas prioridades e começar a ser mais gratos por aquilo que Deus já nos deu. Tá? Não fique pensando que, como eu disse no início, nós vamos falar que vamos colocar Deus na parede e falar: Senhor, nós te determinamos, nós te ordenamos, faz alguma coisa nessa noite. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos entender que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já nos deu, e o Senhor pode dar mais ainda se Ele quiser. Amém ou não? Então vamos lá. Então, refrisando isso tudo, é importante a gente começar sabendo que prosperidade não está ligada só à sua conta bancária. Prosperidade vai além. Prosperidade vai além. Amém? Vale lembrar o seguinte: tem gente que às vezes se preocupa demais com o dinheiro. O dinheiro existe para nos servir e não o contrário. O dinheiro, preste atenção e anota aí nas cadernetinhas. O dinheiro existe para nos servir e não nós existimos para servir o dinheiro.
Então prosperidade não é só dinheiro, até porque lá em Mateus 6,24 diz que nós não podemos servir ao dinheiro e às riquezas. Ou a gente serve a um, ou a gente serve o outro. Então veja bem, eu me achei na liberdade de entender um conceito ou um significado para prosperidade, da forma bíblica como nós podemos ver isso. Não sei se eu tinha esse direito, mas era eu que estava escrevendo o sermão, então eu coloquei a minha definição de prosperidade e diz assim, olha, prosperidade, preste atenção, prosperidade é saber que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. 2020, em nome de Jesus, não vai te faltar nada. 2020, em nome de Jesus, Deus fará infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Então, reconheça isso, viva isso, se apodere nisso, descanse nisso. Mas a grande questão, olhe para mim, a grande questão é que existem alguns segredos que Davi vai entregar para Salomão. Porque, meu irmão, a prosperidade bíblica, nós estamos falando de prosperidade bíblica. Se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, no final a gente pode conversar sobre isso. Mas o texto que nós lemos, Davi está entregando alguns segredos para Salomão. Segredos esses que, se a gente colocar em prática, nós podemos prosperar muito em Deus. Pastor, mas para prosperar precisa de segredo? Pastor, eu preciso aprender os segredos que está falando aí na Bíblia? Deixa eu te falar uma coisa, prosperidade, isso eu li num livro, não é meu, tá? Mas a prosperidade, ela patrocina os nossos propósitos aqui na terra. Vou repetir, a prosperidade, ela patrocina os nossos propósitos aqui na terra. E vou além, Deus usa a prosperidade para que você cumpra todos os propósitos que Ele tem para você aqui nessa terra. Amém? Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Então Davi fala sobre 5 coisas. Diga comigo, 5 coisas. É só para saber se você está acordado ou não, tá? Então diga de novo, 5 coisas. Davi vai dar 5 orientações, vai falar sobre 5 assuntos com Salomão, que talvez você nem percebeu. Ele vai falar de obediência, de prudência, de propósito, de sabedoria e de fidelidade. Tudo nesses 3 versículos. E algumas coisinhas mais. Então, preste atenção. O que nós estamos olhando aqui? Nós estamos olhando para Davi, um rei que foi muito próspero, que está a ponto de passar o trono para o seu filho, que vai ser rei, Salomão. E ele está dizendo, Salomão, você vai ser muito próspero. Salomão, você vai vencer batalhas que nem eu venci. Aliás, nem precisou lutar. Salomão, você vai ir além daquilo que eu fui, mas você precisa aprender sobre essas coisas. E aí Davi então começa a entregar cada uma dessas coisas para Salomão. E eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração sobre cada uma dessas orientações. Sabe qual que é a primeira orientação que Davi dá para Salomão? Obediência. Obediência. Pastor, mas o senhor não ia falar de prosperidade, o senhor já está falando de obediência. O senhor falou que nós começou falando que a gente ia ser abençoado e já começou puxando a orelha. Deixa eu te falar uma coisa, obediência é o princípio de todas as bênçãos para a nossa vida. Amém? Obediência é o princípio de todas as bênçãos para a nossa vida. Não há bênção, não há vitória, não há crescimento. Aliás, não há nada na vida do cristão que primeiro não passe pela obediência. Sabe o segredo de um casamento abençoado? Obediência. Você quer o segredo de uma vida espiritual abençoada? Obediência. Você quer o segredo de um crescimento em Deus? Obediência. Você quer o segredo de prosperar? Obediência. Olha comigo aí, versículo 12, lá no finalzinho. Pedi para você não fechar a Bíblia.
Versículo 12, lá no finalzinho está dizendo assim, olha, guardes, Davi dizendo, guardes a lei do Senhor teu Deus. Guardes a lei do Senhor teu Deus, então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Davi está dizendo para Salomão assim, Salomão, se você obedecer a palavra de Deus, se você obedecer os estatutos, se você obedecer o juízo, Deus vai te prosperar. O princípio de toda prosperidade é obediência. Pastor, o que é obediência? Obediência é ouvir com atenção e colocar em prática. Obediência no hebraico é chamar. Chamar é ouvir, é obedecer. Se você pega obediência no latim é oboedire, que significa ouvir com atenção. Sabe o que é obedecer? Você ouvir a Deus com atenção e colocar em prática a sua palavra. Sabe qual que é o segredo para um ano abençoado? Sabe qual que é o segredo para um ano de prosperidade? Nós passarmos a obedecer mais a palavra de Deus. Você achou que ia ser fácil. Talvez alguém pensou assim, o pastor hoje vai entregar o segredo de eu sair daqui rico. Mas não se esqueça que isso aqui não é uma palestra de coaching. Não estou aqui para destravar sua mente, destravar seu futuro, para destravar nada. Estou aqui para dizer para você que quando nós somos obedientes à palavra de Deus, Deus nos abençoa. Amém? Amém? Deu para entender? Qual que é o primeiro conselho que Davi dá para Salomão? Salomão, obedece. Se você obedecer, você vai prosperar. Se você não obedecer, não tem como. Sabia que a palavra obediência, ela aparece na Bíblia mais de 1.200 vezes? A palavra obediência na Bíblia aparece mais de 1.200 vezes. Você acha que obedecer é importante, sim ou não? Importante. E a obediência, gente, ela é natural. A obediência, ela não é, pastor Sandro, espiritual. Não existe uma unção de obediência. Não adianta você orar e falar, Senhor, que eu seja mais obediente. Não, a obediência é uma escolha. Quando você olha Deuteronômio 11, lá está falando assim, olha, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe a bênção, escolhe a vida. A obediência, presta atenção, é uma escolha natural. Nós escolhemos obedecer. Logo, se nós escolhemos obedecer, nós escolhemos prosperar, porque nós estamos obedecendo. O segredo é obedecer, tudo está ligado à obediência. Pastor, me prova mais um texto que eu não fiquei convencido. Coloca ele, Felipe. Primeiro não, Josué 1:8. Não precisa abrir não, fica nesse texto aí, segura aí, mas vai colocar aqui, ó. Josué 1:8, o que diz lá em Josué 1:8? Para quem sabe de cor. Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus está falando para Josué. E Deus está dizendo assim, Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Pegou o recado de Deus? Pastor, está faltando prosperidade na minha vida. Talvez esteja faltando obediência. Prosperidade bíblica não está ligada só ao dinheiro. Prosperidade bíblica está ligado toda a uma vida repleta das bênçãos do Senhor. Prosperidade bíblica não é só o dinheiro que você tem. Prosperidade bíblica vai muito além daquilo que Deus pode te dar. Então, tudo começa pela obediência. Obediência é o primeiro passo. Mas Davi continua e dá o segundo conselho para Salomão. E aí o segundo conselho está aqui no versículo 12, mas agora no comecinho. Versículo 12, 1 Crônicas 22, só quem está em 1 Crônicas 22 fala amém. Isso. Então vamos lá, primeira obediência, certo? Versículo 12, que o Senhor te conceda, diga prudência. Sabe qual foi o segundo segredo, o segundo conselho de Davi para Salomão? Salomão, seja prudente. Prudente, o que é prudente? Prudente é você agir com cautela. Prudente é você ser sensato.
Prudente é você ser ajuizado. Conhece alguém que não é ajuizado? Um desajuizado. Roscou a língua aqui. Conhece alguém que não tem juízo? Não erga a mão não, vai que está aqui. Conhece alguém sem juízo? Pois é, sabe o que é ser prudente? É você ter juízo, ajuizado. O que é ser prudente? É ser consciente. Então preste atenção. Salomão estava para assumir o trono. Salomão estava para ser rei de uma grande nação. E sabe o que Salomão precisava? Prudência. Salomão estava pronto, preparado para ser o rei mais próspero que a terra já viu. Mas ele antes precisava ser prudente. Pastor, prudência é necessário muito. Olha para a vida de Sansão. Sansão foi imprudente muitas vezes. Sansão brincou com aquilo que não podia brincar. Sansão brincou com as coisas de Deus. Sansão achou que ele podia viver aquela vida dele de pecado o tanto que ele quisesse, que nunca ia mudar. Só que um dia, de tanto ser imprudente, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. E ele nem percebeu. Sabe qual que é o problema da gente ser imprudente? A gente perde aquilo que Deus nos deu e a gente nem percebe. Então, nós precisamos ser prudentes. Davi estava falando para Salomão: Salomão, seja prudente. Você vai prosperar, você vai crescer, mas precisa de prudência. E assim tantos outros homens na Bíblia. Sabe por que nós precisamos ser prudentes? Eu vou falar mais uma vez, que Deus vai te prosperar nesse ano, amém? Deus vai mudar a sua história, mudar a sua vida. Deus vai, em nome de Jesus, esse ano vai ser muito melhor que o ano passado. E se não for também, você não vai ficar triste, mas nós cremos que vai. Então vai ser necessário prudência. Por quê? Porque quando vem a prosperidade, nós recebemos algumas coisas. E aquilo que nós, presta atenção, aquilo que nós recebemos não pode nos afastar de Deus. Aquilo que nós recebemos não pode nos afastar de Deus. Preste atenção nisso. Você sabe por que tem muita gente que não recebe algumas coisas? Porque se Deus der, a primeira coisa que elas vão fazer é se distanciar do Senhor. Irmão, eu conheço muita gente, quando a bota aperta, quando os problemas estão grandes, correm para Jesus. Correm para o altar. Correm para a oração. E aí quando Deus abençoa, aí elas não correm para Jesus, elas correm de Jesus. Então nós precisamos ser prudentes a tal ponto que quando nós recebermos algo de Deus, aquilo não nos afaste dele. Quando nós recebermos algo, quando você prosperar, quando você crescer, aquilo que você recebeu não te afaste dele. Quem entendeu diz amém. Então deixa eu te falar uma coisa, você precisa ser prudente, porque a prosperidade irá abrir algumas portas que você não vai poder entrar por elas. A prosperidade abre portas que você não deve entrar. Deixa eu te falar um segredo, não é toda a porta que está aberta que você tem que entrar por ela. Tem gente que não pode ver uma porta aberta que está entrando por ela. Existem portas que você não deve entrar por ela. Deus está falando com alguém, tem certeza. Existem portas que você não pode entrar por ela, nem toda a porta é para você entrar. A prosperidade talvez ela vai abrir algumas portas, mas não é porque a porta se abriu que você deve entrar. Amém? Está entendendo? Deixa eu te falar outra coisa. A prosperidade irá atrair pessoas que nós não devemos fazer aliança com elas. E se você quer ver pessoas se aproximando da gente, é quando as coisas começam a dar certo. Se você quer ver pessoas se aproximando da gente, é quando a gente começa a prosperar. A gente começa a prosperar, começam a se aproximar pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem toda pessoa que se aproximar de você, você deve fazer aliança com ela. Não é com todo mundo que você sai fazendo alianças por aí. Não é todo mundo que você sai fazendo sociedade por aí. Deus às vezes quer fazer na sua vida. E aí você quer às vezes compartilhar aquilo com outra pessoa, mas não é ordem de Deus. Não é propósito de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus vai prosperar a sua vida, mas não faça alianças com quem não se deve fazer. Amém? Anotou? A prosperidade, ela trará uma falsa sensação de poder e superioridade. Conheceu gente que prosperou e mudou? Que a pessoa agora se acha o dono do mundo, o dono de tudo e de todos.
Conhece alguém, pastor Rafael? Prosperou e agora ele se acha melhor que todo mundo. Ele se acha que é mais poderoso, bam, bam, bam. Deixa eu te falar uma coisa, a prosperidade, ela vai trazer uma falsa sensação. Mas deixa eu te falar outra coisa agora. Nós jamais podemos achar que nós somos independentes de Deus, ou que nós somos autossuficientes. Todos os homens que acharam que podiam caminhar sem Deus, caíram. Todos os homens que acharam que podiam caminhar longe do Senhor, caíram. Então Deus vai te prosperar, mas continua debaixo da sombra dEle. Deus vai te prosperar, mas continua debaixo da sombra do Onipotente. Deus vai te prosperar, mas continua debaixo da mão dEle, amém? Hoje eu li uma frase no Instagram do tio Paulo, e falava assim: não adianta você ter a melhor família, o melhor carro, o melhor emprego e não ter Jesus. Era algo mais ou menos assim. Então não adianta você ter um monte de coisa, mas estar longe do Senhor, amém? Então você precisa ter prudência. Davi disse duas coisas então para Salomão: primeiro, obedeça; segundo, seja prudente. Prudência. Não busque prosperidade a qualquer custo. Tem gente que está buscando prosperidade a qualquer custo. Tem gente entregando a alma para ser próspero, achando que isso vai mudar alguma coisa na sua vida. Deixa eu te falar, não busque prosperidade a qualquer custo. Se há alguém que pode te prosperar e te abençoar, esse alguém é Deus. Amém? Se há alguém que pode te abençoar e te prosperar, esse alguém é Deus. Obediência, prudência. E aí no versículo 12, terceira orientação que Davi dá para Salomão. Terceira orientação, versículo 12: que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel. Sabe qual é a terceira orientação que Davi dá para Salomão? Sabedoria. Entendimento, sabedoria. Nós precisamos de sabedoria até para prosperar. Pastor, por que sabedoria? Por que Salomão precisava de sabedoria? Porque ele ia governar um povo. Isso foi tão importante na vida de Salomão, a sabedoria foi tão importante na vida de Salomão, que um dia Deus fala com Salomão em sonho. Deus aparece para Salomão em sonhos. Salomão podia pedir muitas coisas. Mas sabe o que Salomão pediu? Um coração compreensível, um coração prudente para poder governar o povo. Em outras palavras, Salomão pediu sabedoria para poder governar o povo. E aquilo agradou tanto a Deus, e a Bíblia diz que Deus não só deu para ele um coração inteligente e sábio, Deus deu para ele riquezas como glória. E a Bíblia, e o próprio Deus disse para ele que antes de Salomão não teve um rei como ele. E depois de Salomão não haveria um rei como ele. Por quê? Porque antes de prosperar, Salomão pediu sabedoria. Para que você prospere, primeiro é necessário sabedoria. Diga assim: eu preciso de sabedoria. Diga: eu preciso de sabedoria. Irmão, 2020 você vai crescer e prosperar em nome de Jesus, amém? Mas que você tenha sabedoria. Porque prosperidade sem sabedoria gera uma vida desgovernada. Prosperidade sem sabedoria gera uma vida desgovernada. Vamos falar de riqueza? Nós passamos pelo final de ano agora. No final de ano o povo fica alvoroçado, né? Com as loterias, com os jogos aí nas loterias. Não estou falando que nem que é certo nem que é errado. Estou só falando para você que o povo fica alvoroçado no final de ano, é ou não é? Aí aparece aí nas televisões pessoas que já ganharam na loteria, ficaram milionários do dia para a noite. Eu não conheço ninguém que ficou milionário do dia para a noite. Mas a gente vê na televisão, diz que existe. Mas você sabe o que é prosperidade e riqueza sem sabedoria? É a vida dessas pessoas. Pessoas que ganharam de um dia para o outro 30 milhões de reais. Irmão, você sabe o que é 30 milhões? Pastor Santos, o senhor sabe o que é 30 milhões? Eu não sei, eu não tenho nem noção. É dinheiro demais. É muito dinheiro, né?
É muito dinheiro. 30 milhões, e o cara conseguiu acabar com tudo isso. Pastor, por quê? Porque não tinha sabedoria. Aí, escutando um camarada desses falar, e o repórter pergunta para ele, fala: rapaz, como que você conseguiu gastar toda a sua fortuna? Em um deles, que hoje está vendendo produtos na rua, porque acabou o dinheiro. Hoje ele é vendedor ambulante. Acabou os milhões dele. Perguntaram para ele: rapaz, como que você conseguiu gastar todo o seu dinheiro? Ele falou: rapaz, eu entrei aí numa noia que eu não podia usar a mesma roupa. Então eu comprava uma roupa, eu usava ela uma vez e jogava fora. Só usava uma roupa uma vez. E todo final de semana também eu dava uma festa. Grande, para muita gente. Aí perguntaram: você conhecia o povo que ia na festa? Ele falou: não, mas era só para fazer a festa. Prosperidade sem sabedoria gera uma vida desgovernada. Deus vai prosperar você em 2020, mas que Deus te dê sabedoria. Amém? Sabedoria. Uma vez eu ouvi alguém dizer que o dinheiro sobe para a cabeça. Mas aí um outro irmão falou assim: pastor, mas o dinheiro só sobe para a cabeça de quem tem a cabeça vazia. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o dinheiro só sobe para a cabeça de quem não tem sabedoria. Então deixa eu te falar uma coisa: o Senhor é a fonte da nossa sabedoria. A palavra de Deus é a fonte da nossa sabedoria. Não é o coach, o palestrante fulano de tal, o pastor não sei da onde, não. Essas pessoas podem até te ajudar em alguma coisa, mas quem é a fonte da nossa sabedoria é o Senhor. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais sabedoria você vai ter. Quanto mais perto da palavra você estiver esse ano, mais sabedoria Deus vai te dar. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Davi já deu 3 conselhos. Obediência, primeiro. Prudência, segundo. Sabedoria, terceiro. E por penúltimo, propósito. Olha comigo aí o versículo 11 agora. Vamos ler o versículo 11 todo. Versículo 11. Diz assim, agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. Preste atenção. Sabe qual era o propósito de Deus para a vida de Salomão? Construir a casa de Deus. E quem deu o propósito para Salomão não foi Davi. Quem deu o propósito para Salomão foi o próprio Deus, porque Davi queria construir o templo. O templo que nós chamamos hoje carinhosamente de templo de Salomão, era para se chamar templo de Davi, porque era Davi que queria construir o templo. Foi Davi que foi despertado para construir o templo, mas Deus não deixou. O propósito para construir o templo era de Salomão, era do filho de Davi. Então Deus falou assim: o Senhor vai te prosperar. Davi falou para Salomão: o Senhor vai te prosperar, mas não se esqueça de cumprir o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai te prosperar, mas não se esqueça de cumprir os seus propósitos. Achei que eu ouvi um amém. O povo quer prosperar, mas não quer cumprir os propósitos. Então vou repetir que você não escutou. Deus vai te prosperar, mas não se esqueça de cumprir os propósitos. Amém? Lembra que eu disse lá atrás, que eu li num livro que fala lá, que a prosperidade ela patrocina os nossos propósitos. Só que a prosperidade vai além. Ela patrocina os propósitos de Deus para nós. Pastor, Deus não precisa de dinheiro, não mesmo, mas a obra dele precisa. A obra dele é feita com dinheiro. Então Deus vai prosperar você, para que você viabilize os propósitos dele nessa terra. Tem que ter propósito. Pastor, mas os meus propósitos não são bem esses. Então deixa eu falar uma coisa. Se você alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus, Deus te prospera. Se você alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus, Deus te prospera. Mas tem que ser de verdade, não pode ser de mentira não. Se você alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus, Deus te prospera, para que você possa cumprir os propósitos dele. Deus então dará condições de você prosperar, para você cumprir os seus propósitos, mas tem que ter propósito. Tem que ter um propósito.
Não é prosperar por prosperar, não, é prosperar para cumprir um propósito. Amém ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os seus propósitos? Para aí, 10 segundos. Para aí, 10 segundos. Segura o teclado 10 segundos. Segura o teclado 10 segundos. Pensa aí. 3 propósitos que você tem de vida. 3. De verdade, irmão. Não mente para você não, tá? Para mim eu não estou nem escutando. Mas pensa aí. 3 propósitos que você tem. Pensou? Tranquilo? Deu tempo? Pode voltar o teclado agora. Isso. Desses 3 propósitos, algum deles envolve pessoas? Responde não, peraí. Desses 3 propósitos, algum deles envolve a obra de Deus? Desses 3 propósitos, algum deles envolve missões? Desses 3 propósitos, algum deles envolve abençoar pessoas? Alguém olhou e disse: pastor, meus 3 propósitos estão bem longe disso. Talvez aí more o grande problema. Mas eu quero dizer novamente para você: quando os seus propósitos estiverem alinhados com os propósitos de Deus, Deus prospera a sua vida. Então, o segredo que Davi estava entregando para Salomão era: o seu propósito tem que ser o mesmo propósito que Deus tem. O seu propósito tem que ser o mesmo propósito, porque Deus vai te prosperar, mas precisa se manter firme no propósito. Então veja bem, a gente poderia citar aqui muitos textos. A gente poderia falar de 1 João, onde fala que a nossa renda, aquilo que nós recebemos é para abençoar pessoas. A gente poderia falar de Atos, capítulo 2, onde as pessoas vendiam seus bens, suas propriedades, para repartir entre si e ajudar os necessitados. A gente poderia citar Atos 20, onde fala que o melhor é dar do que receber. A gente poderia citar aqui uma infinidade de textos falando sobre o propósito da prosperidade que Deus nos dá. Mas nem é necessário. Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te prosperar, mas você precisa colocar o propósito certo no seu coração. Se o seu e o meu propósito é só andar de carro zero, desfilando por aí, talvez não aconteça. Mas se o meu e o seu propósito for abençoar a obra e o reino de Deus, meu irmão, se prepara, Deus vai te abençoar muito. Pastor, o senhor está advogando em causa própria. Pastor, o senhor está falando isso, que o senhor é pastor, o senhor quer que a gente dê o nosso dinheiro para a igreja, não é não, meu amigo. Estou falando de testemunho vivo. Eu conheço inúmeras pessoas que estão abençoando a obra de Deus e estão sendo tremendamente abençoadas. Não é uma troca, é um propósito. Não é uma troca, é um propósito. Ninguém pode colocar Deus contra a parede e fazer Deus fazer alguma coisa. Só que uma coisa eu tenho certeza: Deus abençoa princípios. Deus honra princípios. Quando eu e você nós nos posicionamos para cumprir os propósitos dele, ele abençoa. Posso ouvir um amém? Amém. Quem tem propósito, essa é difícil, hein? Quem tem propósito, prospera. Você pode dizer isso? Diga assim: quem tem propósito, prospera. Propósito. Então Davi está dizendo 4 coisas para Salomão. Salomão, primeiro, você vai prosperar, viu? Mas tem que ter obediência. Segundo, você vai prosperar, mas tem que ter prudência. Terceiro, você vai prosperar, mas tem que ter sabedoria. Quarto, você vai prosperar, mas tem que ter propósito. Isso é prosperidade bíblica. Não é nada daquilo que você vê por aí. O povo vendendo as coisas de Deus. Não é isso não. Nós estamos falando de algo sério, biblicamente falando. E o último conselho. Preste atenção que esse aqui é para pegar na veia. O último conselho que Davi dá para Salomão. Davi não só fala. Davi mostra como é para fazer. Preste atenção. O último conselho
que Davi dá para Salomão, Davi não só fala o que tem que ser feito, Davi mostra como tem que ser feito. Pastor, eu quero ver isso. Então vai comigo lá no capítulo 29. Você está em 1 Crônicas 22, você vai lá agora para o 29. 29. 1 Crônicas 29. O Felipe vai pôr para a gente ali. 1 Crônicas 29. Todo mundo achou? Estava pertinho, né? O último conselho que Davi dá para Salomão, ele mostra na prática como que era para ser feito. Olha comigo aí. Diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação. Veja bem, não está só mais Salomão e Davi. Está toda a congregação, todo o povo. Então disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedra de cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares. Olha o que Davi está fazendo. Davi juntou muita coisa para a obra de Deus, para a casa de Deus. Agora Davi está dando aquilo que é dele. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos de artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Versículo 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém? Olha para mim, sabe qual foi o último conselho que Davi deu para Salomão na prática? Fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade a gente não só fala, a gente mostra. Sabe o que Davi estava dizendo? Salomão, seja fiel. Olha o que nós já fizemos. Seja fiel para construir a casa de Deus. Havia um propósito. E Davi estava mostrando para Salomão qual era o propósito. Deixa eu te falar uma coisa. A fidelidade é a semente da prosperidade. A fidelidade é a semente da prosperidade. Não existe prosperidade sem fidelidade. Talvez você pode falar assim: ah, pastor, mas tem um monte de gente por aí que nem é crente, que é rico, é milionário. Como que isso funciona? Com eles eu não sei, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todo mundo. Mas para o Filho de Deus, meu irmão, não tem como correr. Para aquele que é crente em Jesus, para aquele que é servo de Deus, não há prosperidade sem fidelidade. Você pode até tentar, mas vai se frustrar. Não existe prosperidade sem fidelidade. Toda a prosperidade das nossas vidas passará pela fidelidade. Diga assim: a fidelidade é a semente da prosperidade. Existe uma lei que é bíblica e universal. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia.
funciona para todas as áreas da nossa vida, não só na prosperidade. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Você pode até não concordar, você pode até não discordar de mim, mas você não tem como anular uma lei que é universal. Fidelidade. Quando há fidelidade na vida do crente, Deus o prospera. Não porque Deus nos deve, mas porque Deus é fiel. Você pode falar um amém? Poderíamos ler muitos textos, mas nós não temos tempo. A gente poderia falar de Provérbios 3, onde diz assim: honre o Senhor com os teus bens. A gente poderia falar de Malaquias 3,10, onde diz assim: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A gente poderia falar de uma infinidade de textos, mas não precisa. Eu quero só te alertar nessa noite: seja fiel ao Senhor, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Pastor, eu não sou dizimista e eu não sou ofertante. Eu posso começar a ser? Deve. Seja dizimista e seja ofertante. Alguém pensou assim: nossa, eu achei que ser próspero era mais fácil. Não é, mano. Existem processos na nossa vida. A prosperidade passa pela fidelidade. Todo mundo que eu conheço que é fiel ao Senhor, não é que está livre dos problemas, não. Mas colhem dos frutos que o Senhor dá. Então deixa eu te falar uma coisa: seja fiel. Alguém pode ser ainda mais audacioso e falar assim: pastor, dízimo é coisa da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Deixa eu te falar uma coisa, porque você está desinformado. Andou ouvindo muito pregador do YouTube, e isso não está fazendo bem para você. Pastor, dízimo, já ouviu isso, pastor Sandro? Alguém dizer? Dízimo é coisa da lei, não se deve fazer isso mais no tempo da graça. O dízimo, ele é antes da lei, com Abraão e Melquisedeque. Dízimo é no tempo da lei, com Moisés. E Jesus vai falar de dízimo. Jesus repreende os fariseus pela conduta deles. Jesus repreende os fariseus e fala assim: vocês dão dízimo, mas não têm conduta. Aí Jesus fala o seguinte: vocês devem ter conduta e também dar o dízimo, ou devolver o dízimo, do jeito que você quiser. Então não venham falar para mim que dízimo é coisa da lei, que hoje eu não preciso dar. Você está mal informado. Aliás, preste atenção nisso aqui. Aliás, no Novo Testamento se fala realmente pouco de dízimo. Sabe por quê? Dízimo é 10%. Diga assim: dízimo é 10%. Sabe quanto o povo dava no Novo Testamento, no tempo da graça? Dava tudo. O povo vendia tudo e colocava nos pés dos apóstolos. Mas Deus não obriga ninguém a dar tudo. Aliás, se você chegar aqui e vendeu tudo, a gente nem aceita. Mas seja fiel aos princípios, seja dizimista, seja ofertante. Pastor, e a oferta? A oferta vem lá de Abel, irmão. Lá do começo da humanidade. Então o Senhor nos chama para ser fiéis. Sabe o que Salomão estava recebendo de Davi? Um conselho de: seja fiel. Salomão, você vai prosperar. Davi dizendo: Salomão, você vai prosperar, mas seja fiel. Nós estamos aqui numa quantidade razoável de pessoas, mas se a igreja estivesse lotada com todo mundo, seria melhor ainda. Nós precisamos ouvir nos dias de hoje que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Pastor, o senhor não tem medo de alguém criticar você? Aí não vai estar criticando eu não, vai estar criticando a Bíblia. Não é comigo, o dízimo não vem para mim. O dízimo não é para a igreja, o dízimo não é para o pastor. O dízimo é um princípio seu com Deus. Então cumpra os princípios. Dízimo é uma questão de obediência. Volta lá atrás. Oferta, seja dizimista, seja ofertante. Deixa eu te contar um segredo. E não se sinta ofendido, tá? Que o recado não é para você, e ao mesmo tempo é para todo mundo. Um dia alguém criticou a gente. Um dia, porque a gente recebe crítica também. E aí um dia alguém criticou, falou assim: rapaz, por que essa igreja faz tanta galinhada? Não estou falando de ímpio, viu? Não estou falando de gente lá de fora, estou falando de gente aqui de dentro. Um dia alguém disse: por que essa igreja faz tanto churrasco? Por que essa igreja faz tanto galinhada? A resposta estava pronta. Eu falei assim: se o povo fosse dizimista e ofertante da maneira como Deus manda, não precisava fazer nada disso. O problema é que, como diz em Malaquias 3,10, nós roubamos a Deus. O problema, como diz lá em Malaquias 3,10, a gente não cumpre aquilo que deveria cumprir. A gente quer ser abençoado, a gente quer prosperar, mas a gente não quer cumprir os princípios.
Então veja bem, não fique bravo comigo, não vira a cara, não entorta na cadeira, fica firme aí, não desvia. Mas escuta uma coisa, toda prosperidade começa pela fidelidade. Amém? Seja fiel. Pastor, não fui até hoje, seja. Pastor, eu não sei como é, me procura, vou ter prazer em te ensinar. Seja fiel. Quem tem a ganhar é você mesmo. Seja dizimista, seja ofertante, tenha liberalidade. O que é liberalidade? É você devolver o seu dízimo, dar a sua oferta com amor, com gratidão, fidelidade, generosidade. Seja generoso para com a obra de Deus. Eu estou falando sobre a sua prosperidade, mas antes dela vir, precisa passar pela fidelidade.